Hoje, para a pregação do Evangelho, eu gostaria de ler alguns versículos para a nossa meditação em Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, começando no versículo 12. São poucos versículos e você pode me acompanhar a leitura. O apóstolo, seguindo o que ele já tinha dito acima, mas vamos, para a nossa meditação, vamos aproveitar os versículos a partir do versículo 12. Você pode ler aí todo este capítulo depois. O versículo 12 começa dizendo: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou, então Deus o Pai nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem, ou seja, neste Filho, o Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, ou seja, o Filho do seu amor é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então vamos ler só até o versículo 15. Serve para a nossa meditação neste vídeo. O apóstolo Paulo, quando se dirige aos Colossenses, nesta carta ele está escrevendo a pessoas salvas, pessoas que um dia nasceram de novo. Elas estavam sem Deus no mundo, nas trevas, mortas em ofensas e pecados, mas agora elas estão em Cristo, foram salvas pela graça de Deus. E nesses versículos que nós acabamos de ler, Paulo está destacando o que Deus fez nestas pessoas, na vida destas pessoas, homens e mulheres, que se reuniam naquela cidade de Colosso, se reuniam ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham uma organização religiosa, pois no princípio do povo de Deus, das igrejas de Deus, não havia organizações religiosas, nem placas de igreja, mas se reuniam unicamente ao nome do Senhor Jesus. Nestes versículos que nós lemos, Paulo mostra o que Deus fez. Porque no assunto do Evangelho, você lendo com cuidado, quando a Bíblia fala na salvação de um pecador, às vezes ela apresenta o lado que Deus faz, mas também apresenta o lado que a pessoa, o ser humano faz. O lado de Deus é o que nós vamos pensar, e está em grande destaque nesses versículos, é toda a obra, é tudo. A salvação vem de Deus. Mas qual é o lado do homem? Qual é a participação de nós no assunto da nossa salvação? A salvação que nos coloca em comunhão com Deus, na certeza que vamos para o céu. Qual é a obra, a atitude nossa? A Bíblia é clara quanto a isto. Você pode ler toda a história deste assunto, por exemplo, em Atos capítulo 16, mas eu vou citar apenas o versículo 31 de Atos 16, onde temos a história de um carcereiro, um homem que trabalhava no cárcere, na prisão, na cidade de Filipos, onde Paulo e Silas, por causa da pregação do Evangelho, eles foram presos. E este homem, este carcereiro, que não temos o nome dele, depois de um certo evento, Deus ter sacudido aquela prisão e aberto os cárceres, as portas daquelas prisões, o carcereiro, vendo que os presos talvez tinham fugido,
perguntou para Paulo e Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. Leia a história lá, eu estou resumidamente para mostrar qual é o lado do ser humano no assunto da sua salvação pessoal. A resposta simples, se posso dizer simples, clara, objetiva, de Paulo e Silas. É interessante, eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo, tu e a tua casa. Tu crendo no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. A tua casa, crendo no Senhor Jesus Cristo, também eles serão salvos. Se perguntasse hoje para os líderes religiosos o que é necessário para ser salvo, as várias organizações religiosas, cada uma teria o seu método, a sua maneira para ser salvo, e na maioria delas, os métodos, os meios que eles têm para alcançar a salvação não dá segurança, não dá certeza de nada. A pessoa inicia este caminho de salvação, mas chega no final da vida ou na altura de um ponto da sua vida, 30 anos depois, ela ainda continua na busca da salvação da sua alma. Mas, como nós podemos ver, no assunto da salvação, o nosso lado, o lado humano é receber de Deus a salvação, receber o que Deus fez. Porque o preço da salvação já foi pago. O Senhor Jesus Cristo disse claramente, em alto e bom tom naquela cruz, depois de ter recebido sobre si o juízo divino, o castigo divino, pois ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se pôs por expiação do pecado, leia isto em Isaías capítulo 53, não vemos ali o Senhor Jesus fraco, já exaurido, mas ele disse em alto e bom tom: está consumado. A obra da salvação. Tudo o que estava registrado nas profecias em relação ao sacrifício de Cristo, tudo o que Deus exigia para a nossa salvação, ele disse: está consumado. Tendo dito isto, expirou, entregou ao Pai o seu Espírito, entregou-se à morte. A morte não tinha poder sobre ele. O Senhor Jesus Cristo era um estranho à morte, pois a morte sempre tinha domínio sobre os pecadores, por consequência dos seus pecados, pois aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vemos isto começando em Gênesis capítulo 3, pois foi isto que Deus ordenou por causa da desobediência do homem. Mas o Senhor Jesus não tinha a natureza pecaminosa. A morte não tinha domínio e poder sobre ele. Ele autorizou, ele se deixou levar à morte. Mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje, acima e assentado acima de todos os céus. Ele subiu acima de todos os céus. Então, no assunto da salvação, a nossa parte é receber aquilo que está pronto. Cristo morreu por nossos pecados. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. No que nós lemos aqui em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo está escrevendo a pessoas já salvas, e ele está mostrando o que Deus fez neles, por eles,
O que eles alcançaram no momento exato em que eles creram no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Pecadores arrependidos, pecadores que perderam toda a esperança em si mesmos, mas eles depositaram a sua fé em Cristo. Então, o que eles receberam? Ele disse: damos graças a Deus, ao Pai. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele começa dizendo que nós damos graças ao Pai. O crente, na obra da salvação, no assunto da salvação, ele só tem que agradecer a Deus por sua salvação. Nenhum salvo vai chegar ao céu dando graças a si mesmo, ou dando graças ao Pai e a si mesmo, porque ele teve pelo menos 1% de participação na sua salvação, ou na preservação, conservação da sua salvação. Ele está lá, Deus deu a salvação para ele, mas graças a si mesmo, graças ao eu conservei aquilo que Deus deu, a minha salvação. Não, nenhum crente, tanto aqui na terra como no céu, e muito menos no céu, com mais esclarecimento, vai ter uma tal atitude ou pensamento. Mas o crente, a pessoa genuinamente salva, ela sempre está dando graças ao Pai, que o salvou. É interessante notar os verbos que nós temos aqui nesses versículos. Note comigo. O apóstolo Paulo diz, dando graças a Deus, dando graças ao Pai. No versículo 12 ele diz, nos fez idôneos. Fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O Pai nos fez. Ele nos fez. No versículo 13, ele diz que o Pai nos tirou. No versículo 12, Deus, o Pai, nos fez idôneo. No versículo 13, é dito que o Pai nos tirou da potestade das trevas. E também nos diz que transportou, nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 14, ele diz que a pessoa salva tem, ele diz temos, porque Paulo se inclui junto. Temos a redenção, ou seja, o preço pago para a nossa salvação. Temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, a saber, a remissão dos pecados. Temos a redenção e o resultado disto é a remissão dos nossos pecados. Quando aconteceu ou quando acontece isto na vida de um indivíduo, de uma pessoa, de uma criança, um jovem, homem, mulher, judeu, gentil, quando é que acontece tudo isto que nós temos nesses versículos? No momento em que o pecador crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. A pessoa salva, na maioria das vezes, ela nem sabe que muitas dessas coisas aconteceram. Porque, na maioria das vezes, o que está em foco, está em causa no momento da salvação, é o perdão dos seus pecados. É aquela angústia que ela sente por ser um pecador perdido, no caminho para o inferno. Ele está desesperado, desesperançoso de si mesmo. E quando ele confia em Cristo, que morreu por seus pecados,
ele se sente aliviado, ele vê, ele crê, ele recebe de Deus o alívio, o perdão, os seus pecados são removidos, porque Cristo, ele levou em seu corpo os seus pecados, o pecado daquele pecador que confiou nele, sobre o seu corpo. E o justo, Cristo, padeceu por ele o injusto, e agora ele é levado a Deus. Quando a pessoa recebe isto? Como eu disse, no momento que ela crê. Tudo isto ela recebe gratuitamente. Vamos pensar um pouquinho na magnitude da obra da salvação. O que o crente recebe, o que este pecador recebe. Note, ele nos tirou da potestade das trevas. Potestades, domínio, uma região, uma área. Potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O pecador não salvo, não regenerado por Deus, ele está no reino das trevas, na potestade das trevas. Como sabemos, as trevas se forma, ou ela existe, ela vem a existir por ausência de luz. Até é dito que as trevas não existem. O que existe é a ausência de luz. No jardim do Éden, Adão e Eva, não podemos dizer que eles eram pessoas salvas, porque eles não tinham pecado, então nunca precisaram ser salvos por Deus. Eles tinham comunhão com Deus. O que nós dizemos é que eles estavam em inocência, no estado de inocência. E lá no jardim existiam duas árvores singulares e importantes. Primeiramente, a árvore a árvore da vida. Vamos destacar a árvore da vida que estava no meio do jardim. A Bíblia destaca este ponto. A árvore da vida estava no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, estava no jardim. Não destaca que ele estava no meio, mas a árvore da vida estava no meio. Essas duas árvores, uma trazia a morte, a outra trazia a vida. Vida eterna, vida num estado de inocência. Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Eles estavam na luz, podemos dizer assim. O Senhor os visitava. Eles tinham plena comunhão com Deus. Mas no momento em que eles desobedeceram a Deus, comendo daquela árvore que Deus disse para eles não comerem, esta comunhão foi interrompida. Eles morreram espiritualmente, é o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Estando nós mortos em ofensas e pecados, aquela luz que eles tinham se apagou, as suas almas entraram em escuridão, em trevas, eles se afastaram de Deus, que é a luz. 1 João capítulo 1 diz que Deus é luz. O Senhor Jesus Cristo também disse que ele era a luz do mundo. Ele disse: quem me segue não andará em trevas. Ou seja, a pessoa que está perto de Cristo, que se apegou a Cristo pela fé, ele está na luz e diz: não andará em trevas, porque as trevas, como sabemos, é a ausência de luz. Então, todo pecador não regenerado pode ser uma pessoa moralmente correta, pode ser uma pessoa religiosa, pode ser uma pessoa que até leia a Bíblia, ora, frequenta os cultos, e pode ser até líderes religiosos, mas que nunca foram salvos, nunca tiveram este encontro pela fé com Cristo como um pecador arrependido, ainda estão nas trevas, estão tateando, porque a luz foi desligada e as suas almas se encontram nas trevas. Mas neste versículo é dito que quando a pessoa crê,
no Senhor Jesus Cristo. Ele é tirado da potestade das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, é transportado para o reino aonde Cristo reina, aonde Ele é Senhor e Mestre. Um reino de luz, um reino não só de luz, mas de amor. É interessante. E que bênção ser salvo, que segurança é ser salvo. Antes, o pecador estava na potestade das trevas. Segundos depois, quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, Deus o transporta. Ele continua na terra, mas o que muda é seu estado espiritual. Ele sente, podemos dizer, em si mesmo. Ele crê na palavra de Deus, mas existe um sentimento pessoal que agora ele está em Cristo. Ele recebe de Deus o Espírito Santo que vem habitar e morar nele. Antes o Espírito Santo estava como, por exemplo, nós vemos isto em Gênesis capítulo 1, que a terra estava em trevas e o Espírito Santo pairava sobre as águas que cobriam a terra e sobre todas aquelas trevas. Então, o pecador não salvo, não regenerado, o Espírito Santo está sobre ele para procurar trazer a luz do Evangelho. Mas depois do pecador salvo, o Espírito Santo vem habitar, vai estar nele, dentro dele, e sempre estará com ele. Leia isto em João, Evangelho de João, capítulo 16. O Senhor Jesus Cristo ensinou isto. Então, agora o pecador salvo, ele está no reino do Filho do amor de Deus. O seu Filho eterno, o seu Filho que ele sempre amou. E neste reino é um reino de luz e de amor. Isto é bom demais, né? Mas esta é a salvação de Deus. Diz mais, o qual nos tirou das nos tirou, Deus nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Idôneos, capaz. Antes o pecador não tinha gosto pelas coisas de Deus, não tinha prazer. E às vezes as pessoas religiosas que seguem as organizações, elas procuram fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas são imposições, porque se ela não fizer, ela perde, ela é castigada até com a morte. Então, se ela comete certos erros ou falhas, e se ela não frequenta a sua organização, se ela não paga o dízimo, se ela não segue à risca os dogmas daquela igreja, as regras daquela igreja, ela é castigada. Mas este versículo está dizendo que o Pai nos fez idôneo, Ele nos faz idôneo para participar da herança dos santos na luz. É Deus que nos capacitou, é Ele que nos habilitou, nos deixou em condições para participar da herança dos filhos da luz. Eu tenho uma pessoa conhecida, que não só ela, mas ouvi dela, que a ceia, ou a Santa Ceia, como eles dizem, a Bíblia nunca fala de Santa Ceia, a Bíblia fala da ceia, a ceia do Senhor. A ceia nas organizações, ou a Santa Ceia, como eles dizem, se tornou um amuleto, algo que traz bênção para ela. Se ela não tomar a Santa Ceia, até inclusive levam, coisa que não existe na Bíblia, levam a tal ceia, um pão e um copinho com vinho, para o doente que não pode ir, mas a maior parte dessas organizações, a intenção deles é levar a ceia ao enfermo, aquele que não pode ir. Não é tanto pensando nele, é pensando no dinheiro dele, porque daí ele tem que pagar o dízimo.
E normalmente a tal ceia, que é celebrada uma vez por mês, coincide justamente depois que as pessoas, no mês assim, no dia do mês, que as pessoas já receberam, para fazer as duas coisas. E naquela tal Santa Ceia existe todo um cenário montado para atingir a consciência das pessoas que elas estão num ambiente santo, num ambiente em que elas vão receber uma bênção, mas elas têm que dar alguma coisa para Deus. E é o quê? Dinheiro. O dinheiro para organização, não para Deus. Mas a ceia do Senhor não é o nosso assunto aqui. A ceia do Senhor não é Deus dando alguma coisa para nós. É nós dando alguma coisa para Deus. Nós vamos, na ceia do Senhor, lembrar da morte do Filho de Deus. Sim, foi uma dádiva de Deus para nós, mas nós vamos a Ele agradecer, louvar o nome do Pai, lembrar, e para louvar e adorar a Deus, só tem uma forma de adorar a Deus. Não é falar de nós mesmos, é falar do seu Filho. Não tem coisa, se posso dizer com reverência, não tem nada, talvez melhor seria dizer, não tem nada que agrada mais a Deus, o Pai, do que ouvir falar do seu Filho. Na ceia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo disse que quando os crentes se reunissem para isto, era para anunciar a sua morte até que ele voltasse. Ou seja, anuncia a morte, mas anuncia que ele está vivo, porque só um vivo pode voltar, né? Então anuncia a sua morte. Anuncia para quem? Primeiramente nós anunciamos a Deus o Pai. Anunciamos a Ele que nós estamos lembrando a sua morte. Anunciamos aos irmãos que estão ali reunidos juntos. Anunciamos ao mundo. Não é nada para recebermos, mas é algo, vamos ali para dar. Voltando ao que nós estamos pensando, Deus nos tirou o Pai nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, mas diz que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus nos fez idôneo para estarmos participar da herança, uma herança. O crente tem uma herança com os santos na luz. Diz também que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Também diz aqui nesses versículos que temos a redenção pelo seu sangue. Todas estas bênçãos, a idoneidade do crente para participar da herança dos santos na luz, para ser transportado para o reino do Filho do seu amor, existia um custo, um preço para isto. E o versículo diz: em quem temos o Filho da redenção, em quem temos, é nele que nós temos a redenção. Foi ele que pagou o preço. E qual foi o preço? A sua própria vida dada, entregue e dada sobre a cruz. O Senhor Jesus Cristo disse em Evangelho de João capítulo 10, ele disse: eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Ele disse: não existe maior amor do que esse, do que alguém dar a sua vida. E ele provou o seu amor para conosco. Deus também provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus prova, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção nos fala do preço que Cristo pagou na cruz.
O resultado desta redenção, o versículo diz, a saber, a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Muitas pessoas religiosas estão buscando este perdão dos pecados ao obedecer à religião, ao frequentar a sua religião, a ter uma vida piedosa. Mas nesses versículos nós vemos que isto vem das mãos de Deus, de uma forma gratuita. Todos esses verbos que eu citei aqui, que eu destaquei, e vou fazer de novo, olha no versículo 12, o Pai nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o verbo é nos tirou, nos transportou. Versículo 14, temos a redenção. Todos estes verbos no grego marca um tempo, no passado, o tempo quando esses crentes, essas pessoas salvas que receberam lá em Colossos, esta carta do apóstolo, o apóstolo Paulo está voltando para o dia em que eles foram salvos. Não é um processo, num processo iniciado na vida em que algum ponto da vida, aqui em vida ou depois da morte, ele vai alcançar. Mas eles já tinham isto quando eles creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Será que você que me ouve, você tem isto? Você está rodeado de tantas atividades religiosas, seja qual for a sua religião, evangélica, espírita, islâmica, budista, todas elas estão buscando isto que um salvo já tem, um salvo em vida já tem. É isto que nós temos aqui. Você pode ler na sua Bíblia. Se você tem condições de pesquisar isto mais a fundo para saber o que eu estou destacando desses verbos no grego, faça isto para você descobrir por si mesmo. Mas no português, que está traduzido, já está muito claro. Não precisa entender grego, como também eu não entendo, eu tenho que pesquisar. Mas a palavra de Deus, não só esses versículos e tantos outros que existem no Novo Testamento, bem claro, nos mostra isto, que um pecador pode ter a certeza da sua salvação em vida, aqui e agora. Você tem isto? Você tem que ler a Bíblia. Não ler o que o pastor diz, nem o que a igreja diz, a sua organização diz. Aqui nós temos palavras solenes, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e que nos apresenta esta maravilhosa salvação de Deus. Eu vou ler novamente estes versículos. Paulo está dizendo, o Espírito está dizendo através do apóstolo Paulo, damos graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós temos, diz, ele fez idôneo, ele nos tirou. Não está dizendo ele nos fará idôneo quando nós alcançarmos aquele padrão que a igreja tem estabelecida, que a organização tem estabelecido. Ele diz nos tirou, ele não diz nos tirará. Ele nos transportou, não diz ele nos transportará. Em quem temos a redenção, ele não diz nós teremos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. É uma maior bênção ter o perdão dos pecados. Você não gosta, você não se sente bem quando alguém perdoa algum erro seu? É uma coisa boa, é um bom sentimento. Imagine saber que Deus
perdoou não um pecado, mas todos os seus pecados, todos os meus pecados. É o melhor sentimento saber que Deus não está com o seu rosto virado, suas costas viradas para nós. Ele não nos vê mais pecadores sem perdão, pecadores condenados, pecadores nas trevas, mas alguém que Ele próprio nos perdoou, baseado em cima da remissão que Cristo fez, do preço que o seu Filho pagou por nós, porque nós o recebemos, nós confiamos naquilo que Deus nos deu como presente de salvação, a obra do seu Filho, o sacrifício do seu Filho. Vou terminar. Note o que o último versículo que lemos diz: o qual, falando do Senhor Jesus Cristo, que fez a obra da salvação, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Teria que ser assim. Deus não aceitaria menos do que isto. Alguém para nos salvar, alguém que fosse idôneo, capaz para atingir, para alcançar toda a exigência divina, a exigência de Deus. Teria que ser alguém Deus, porque na triunidade existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Foi esta pessoa, o Filho, Deus, o Filho. Não diz aqui semelhança de Deus. O Senhor Jesus, o Filho eterno, não é semelhante a Deus. Ele é a imagem. Semelhança é uma coisa, mas imagem é outra. Pode ter semelhanças, mas a imagem é a exatidão. O que é um é o outro. Só que um é pai, o outro é filho. Eles são eternos assim. Foi justamente esta pessoa, o Filho, que consumou a obra da nossa salvação. Imagine que obra. Naquela cruz, naquele homem ali, desfigurado, com uma coroa de espinho na sua cabeça, com os cravos nas mãos e nos pés, estava nada menos do que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu este nome quando nasceu, o Filho eterno, o Jeová do Antigo Testamento. Estava ali naquela cruz e foi Ele que pagou o preço no assunto da nossa salvação. Você pode crer numa pessoa assim? Eu já fiz isto. Muitos outros já fizeram isto, estão descansados nele. Você pode fazer. Faça como carcereiro. Leia também Atos capítulo 16. Lemos que ele creu no Senhor Jesus Cristo. Ele levou Paulo e Silas para a sua casa. Ele foi batizado, inclusive, naquela noite, uma pessoa salva. O próximo passo é ser batizada, e na sua crença, vemos que Paulo e Silas pregaram para as pessoas da casa do carcereiro, também foram salvas. Você pode ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Também você será salvo.